Beleza, então vamos falar um pouco a respeito de como construir uma via a partir dos resumos. Daí eu vou mostrar para vocês, acho que é mais fácil eu colocar no chat. Isso. Nós conseguimos clicar no teu link da tua apresentação. Ah, que bom. Nem te estressa com isso. Então, são duas figuras aí e um pescador que tem só 4 resumos. Daí, essas duas figuras são de 2 artigos que a gente publicou, e aí eu vou mostrar para vocês como que desses artigos a gente faz, desses resumos a gente faz a figura. Então, eu vou pedir para vocês entrarem lá no pescador e clicarem no primeiro resumo que está lá. Todo mundo conseguiu abrir o pescador aí? Só um momentinho. A gente não consegue copiar do slide, né? A gente tem que copiar do chat, né? O número, né? Ah, sim. Então eu vou colocar o ID aqui. Coloca isso. Consegui. Você consegue copiar do slide? Eu só aqui, né? 16039-13052. A gente consegue clicar em links, mas não copiar o texto. Não, então, Alício, quer que a gente abra o pescador de verdade, né? Porque a figura não tem uma resolução tão legal, isso, né? Isso. Mas espera aí que eu tenho que ir lá para pegar meu pescador. Tenho que ir lá na Bioinfo, né? Tem que fazer um shortcut disso aí. fmg.br/pescador. Joia. O Nildo colocou aí no chat também. Uhum. Aí você coloca o PubMed ID ali e tal. Você teve que fazer esse ou já estava pronto? Não, na verdade eu coloquei aí só para a gente conseguir visualizar os resumos, porque na figura, por causa da resolução, não dá para ver. Certo. Engraçado, não marcou termo nenhum, né? Então, ele está com problema para marcar, Miguel. Acho que não só para a moça do Adam, jeito tem, né? Só que não sei o que aconteceu. Então, o que você quer que a gente faça? Que a gente clique em abstracts, né? Highlight de abstract. Tem só 4 abstracts aqui, né? Isso, no primeiro resumo que está aí. 928-90-85. Isso. Todo mundo acompanhando aí, gente? Sim. 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 Se você quiser, Lissur, você pode compartilhar o seu navegador, acho que né? mais fácil compartilhar Que aí a gente vai vendo o que você faz, né? Compartilhar o navegador ou até a área de trabalho toda, porque você dá um Ctrl Shift mais, a letra fica grande. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Dá para ver, sim. Tá, então as figuras são essa daqui do Pre-Implantation e essa daqui do artigo que a gente descreve a metodologia. E o pescador é esse aqui, que só tem 4 resumos lá, que eu coloquei aqui para a gente conseguir ver os resumos.
Então, esse primeiro aí é o que deu origem à figura que está aqui embaixo no pre-implantation. Então, eu queria pedir para vocês lerem esse primeiro resumo, dar um tempinho para vocês lerem aí, e aí a gente olha lá para a figura. Dá um Ctrl Shift mais no seu. Vocês, meninos, se vocês derem Ctrl menos, as letrinhas vão ficando menor e a tela dela vai ficando maior. Mas se você der isso no Ctrl Shift mais, acho que as suas letras aumentam. Ctrl Shift mais. Ctrl mais, né? O que mais está no Shift. Aí tá Ficou bom. melhor assim? Agora melhorou, é. Tá bom sim. Agora ficou grandão. E a gente pode dar Ctrl menos. A letrinha do chat fica menor, mas a tela dela fica maior. Segue o jogo. Eu vou dar um tempo só para eles lerem o resumo, e aí a gente olha lá para a figura. Quando você dá aquele highlight all NL Prot Terms, ele marca as principais proteínas, né? Isso. Inclusive, eu ia perguntar se tem uma maneira de deixar essa opção do highlight para todos, porque ajuda bastante, como às vezes ele não está marcando certinho esse highlight aí, mas tem que fazer em todos. Talvez uma coisa para implementar, para tipo, sempre fazer o highlight o Adriano me disse que para deixar default ele tem que mexer lá no leitor, na entrada de tudo. Mas ele ia estudar isso aí, só que ele estava ocupado com os projetos e não conseguiu. Mas isso é uma possibilidade, e a outra possibilidade é mexer um pouco no dicionário que compara, que eu acho que tem algum probleminha no dicionário de proteínas humanas. Ele importa do Gene, e eu acho que a gente pode conferir se essas proteínas estão lá ou não e tal. E então está devendo essa melhoria aí para nós. Vocês conseguiram ler aí? Sim. Sim, também. Sim, sim. Ah, então beleza. Então, lá na sentença 3, ele fala lá que o TED4 pode induzir o CDX2. E isso, como que isso aparece lá na figura? Aqui embaixo a gente tem o TED4, uma setinha, o CDX2. Depois, mais à frente no resumo, na sentença 4, ele fala que esse TED4 ele tem uma proteína coativadora, que é o IAP. Como que isso aparece lá na figura? Você tem o IAP aqui, juntamente com o TED4. E, por último, ele fala aqui na sentença 5 que o IAP, quando ele é fosforilado, ele se torna citoplasmático e aí ele não pode mais se ligar ao TED4, que é o que está mostrado aqui do lado esquerdo da figura. E quem faz isso é esse látice aqui. E aí, no final, ele conclui que
a ativação o TED4, ele promove o desenvolvimento do trófio ectodérmico, enquanto que se não tiver, ele mantém o inercel-mes aqui. Então, basicamente, na sentença 3, ele fala que o TED4 induz o CDX2, que está aqui, TED4, setinha, CDX2. Na sentença 4, ele fala que o TED4 tem uma proteína coativadora, que é o IAP. Isso aparece aqui o IAP juntamente com o TED4. E aí, aqui na sentença 5, ele fala que esse IAP ele é fosforilado pelo LATS, que é um componente da via de sinalização RIPO. E isso aparece aqui, né? O IAP está aqui, o LATS está aqui, ele é um componente da via de sinalização do RIPO, e esse Pzinho aqui é representando a fosforilação do IAP. E aí, quando isso acontece, o IAP se torna citoplasmático e ele não pode mais se ligar ao TED4 que está lá no núcleo. Alissur, esse símbolo tracinho, maisinho, tracinho, é do KEGG Markup Language, né? Que significa que ele não se associa mais, né? Uma quebra de associação, né? Não sei se a gente tem não sei se o KEGG tem um dicionário lá onde essas abreviaturas são ilustradas. Eu vou procurar aqui para ver. KEGG Markup Language. Tinha na ajuda das vias, quando você abriu uma via, lá no help tinha o significado dos símbolos. Eu não sei como está hoje. Isso. Tá, então, agora eu vou pedir para a gente olhar para os 2 próximos resumos aí. Não é esse aqui, não. O 2 e o 3 aqui. E eu vou pedir para vocês lerem de novo para a gente poder olhar para outra figura, que é essa do métodos aqui. Isso, eu compartilhei a minha tela, vocês estão vendo aí? Sim. Ah, sim. Vocês estão vendo, né? Eu achei no KEGG aqui essa tabelinha, que é muito louca deles, né? Que fala dessas interações, né? Ativação, inibição, expressão, né? Ativação, expressão ou repressão, né? Efeito indireto, mudança de estado, binding association, o tracinho, e o dissociation é engraçado, né? Tem esse maisinho aqui, interação perdida aqui também, né? Fosforilação, desfosforilação, glicosilação, e tem mais umas outras coisas aí. Mas essa tabelinha aqui acho que a gente usava muito, né? No nosso negocinho. Eu descompartilhei, Lissura, agora você tem que compartilhar a sua. Esse é o segundo resumo para eles lerem, né? Isso.
Conseguiram ler aí? Aqui sim. No 2, ele fala de um MIC, né? E a ativação desse MIC, ele interfere durante o estado de lactação. Tá Certo. bom. Então, vamos lá olhar para o primeiro resumo aqui e para a figura lá. Então, aqui no resumo, ele fala, deixa eu ver aqui qual era a sentença, na sentença 9. Na sentença 9, ele fala que o MIC, ele promove a diferenciação do epitélio mamário através da downregulate, eu não sei uma tradução boa para downregulate não, mas da downregulation do caveolin-1 e da ativação do STAT5. Então, como que isso aparece lá na figura? A gente tem o MIC e o caveolin-1 e o STAT5. Aí o MIC downregulate é uma relação negativa, então geralmente a gente representa por um T-bar. Aqui tem um DNA só porque eu quis representar que ele se liga ao DNA, mas poderia ser só um T-bar mesmo. E com o STAT5 ele tem uma relação positiva, ele ativa o STAT5, então a gente representa aqui com uma setinha. No outro resumo, lá na sentença 8, ele fala que, na verdade, antes, na sentença 7, ele fala que ocorre uma redução do tecido mamário quando você, nesses animais que não têm o gene USF2, nos camundongos que não têm o gene USF2, não ocorre o desenvolvimento do tecido mamário, ocorre, mas de forma reduzida, do tecido mamário durante a gravidez e a lactação. E aí ele, na sentença 8, ele argumenta que essa diminuição do tecido mamário, ela está associada a uma redução da abundância dos fatores de iniciação eucarióticos, EIF4E e 4G. Então, nos camundongos que não têm o gene USF2, ocorre uma redução dos fatores de iniciação eucarióticos, EIF4E e 4G, e isso está, de alguma forma, relacionado a uma redução no tecido mamário, no desenvolvimento do tecido mamário. E aí, como que isso aparece lá na figura? A gente tem o SF2 e os dois fatores de iniciação eucarióticos. Então, se quando eu tiro o SF2, eu tenho uma redução desses fatores, quer dizer que existe uma relação positiva entre o SF2 e os dois fatores de iniciação eucarióticos. E aí a gente representa isso pela setinha aqui. Aí mais à frente, no resumo, na sentença... não, é na mesma sentença. Na sentença 8, em seguida, ele diz também que os níveis de ocitocina nesses animais que não têm o SF2, eles também estavam reduzidos. Então, de novo, a gente tem uma relação positiva entre o SF2 e a ocitocina, né? Se eu tirei o SF2 e a ocitocina baixou, então existe uma relação positiva entre os dois aí. E
basicamente, o que a gente faz quando a gente vai analisar o pescador é esse trabalho. A gente lê os resumos aqui, aí a gente cria o que a gente chama de tabela de biointerações, em que a gente coloca quem está interagindo, como está interagindo e qual que é o resumo que diz aquilo. E aí, a partir disso, a gente cria a figura, né? Em geral, você pode usar produto gênico, né? As caixinhas sendo produtos gênicos, e seta para relação positiva, T-bar para relação negativa, linha tracejada para relação indireta, linha cheia para relação, linha tracejada para relação indireta, linha cheia para relação direta. Alguém quer falar alguma coisa? Lício, por exemplo, acho que foi nesse terceiro trabalho que ele fala que fez isso em Camundongo Knockout. Como que isso é interpretado na hora que um grupo de pessoas vai avaliar o trabalho? Que a via foi construída tanto com dado de estudos feitos em humanos, quanto em estudos feitos em camundongos, se existe... Se você tem que justificar muito a questão de ter escolhido um efeito observado em camundongo. Isso daí, né, dependendo do fenômeno, você já vai justificar de cara, né? Como a gente tinha esse desenvolvimento aí era parecido, a gente pôde colocar como já usar camundongo e humano. Então você pode escolher. E é muito lucro, às vezes, você usar camundongo também. Acho que o da Elisa também usa camundongo. Mas aí você fala, né? O desenvolvimento embrionário foi utilizado, o estudo foi concentrado em humanos e camundongos, né? Então você junta. Se for uma coisa que só existe em humano e não em camundongo, aí não dá. Mas é que tem muito experimento feito com camundongo. Então, se tiver alguma discrepância, você vai ter que colocar no texto que em um é assim, no outro é assado. Mas eu acho que o produto da via das duas ele era incomum. E tem bastante vantagem você também rodar com camundongo, né? Isso. É porque a minha dúvida é que esquizofrenia, como você pode como usar foi como apresentado, modelo, né? Exato. O modelo, geralmente, quando se fala no modelo, que eles falam, a gente fez um nocaute de genital, meio que não tem como você avaliar se um rato está tendo, um camundongo está tendo uma alucinação. O que eles falam é qual a palavra? Em manias, em comportamentos externos, e que o rato vai apresentar, que eles escrevem como esquizofrenia-like. Eles não chamam de esquizofrenia porque eles não têm como... E aí eu fico na dúvida de se eu coloco o que aconteceu ali ou não. A gente tem que devolver essa pergunta para você. É válido colocar, né? E você que tem que analisar o custo-benefício. Se você tiver muita informação genética pelo fato de usar o camundongo, você fala logo no começo, né, que essa via foi feita utilizando-se o que acontece em humanos e camundongos. E às vezes, quando você fala de algum gene no textão, você fala isso foi visto no camundongo. Você tenta alertar quando tem alguma diferença muito grande, né? Pois é, eu meio que comecei a fazer uma tabela dessa, assim, pensei nas colunas na minha cabeça e aí eu fiz uma coluna de modelo para dizer. Eu ia falar para vocês que essa tabela a gente põe no paper também, sabe? E é muito importante porque você coloca o PubMed ID lá no final. Então, qualquer pessoa que duvidar de você, ela sabe que você falou, esse cara ativa aquele PubMed ID, tá? A gente antigamente tem alguns operadores nossos que usam a palavra que o pescador coloca, mas a gente, por conduta, assim, a gente troca, a gente fala inibe, induz, reprime, né? A gente coloca as palavras nossas, assim, para explicar. Mas o importante é que se você desenhar uma flecha de um cara ativando o outro, né?
na tabela vai ter termo 1, Activates, termo 2 e o PubMed ID. Então, a pessoa pode verificar tudo aquilo que você está falando, entendeu? Para provar que é verdade, né? E se ela tiver alguma dúvida, ela vai no texto. No texto, você vai estar dirigindo essa pessoa com mais propriedade, né? Se você tem que falar que isso foi feito no nocaute, portanto, a gente acha que esse cara ativa aquele, no texto você tem essa possibilidade. Mas na tabela você precisa só falar, esse cara induz aquele PubMed ID. Agora no texto você pode falar que isso foi visto porque o nocaute desse, né? Então você tem esses elementos, o texto, a tabela e o PubMed ID da tabela para a pessoa que duvidar de você ir lá checar, né? E o seu desenho. Então, se ela não gostou do seu desenho, ela vai na tabela, vai naquele PubMed ID e fala, não, peraí, né? Agora, isso quando a gente tem muitos PubMed IDs suportando alguma interação, você costuma colocar o mais bacana lá, né? Você não coloca PubMed ID esse, vírgula aquele, né? Sim, eu costumo escolher um porque isso acontece bastante, de vários resumos falarem a mesma coisa. Então você escolhe o melhor. Para documentar, né? Na tabela é importante. No texto, você pode abrir um parênteses lá, se você quiser, e colocar 5 artigos, né? Na hora que você fala isso. Mas a gente costuma colocar o melhor para a tabela, porque senão a tabela fica muito louca, as pessoas também não vão nem checar se você coloca 5 artigos lá, né? Mas aí no texto, se você quiser colocar os 5, você põe lá, não tem problema. Tá certo. E em relação a essa questão de usar o camundongo ou não, é o que o Miguel falou, você tem que, é uma decisão sua, depende do fenômeno biológico que você está estudando, você não vai ter como fugir disso, e aí é só justificar mesmo no texto, se tiver alguma diferença, você fala no texto. Acontece também com cultura de células. No meu caso, tinha estudos em cultura de células. Aí eu ficava, eu uso ou eu não uso? E aí depende da situação, de como que o estudo foi feito, se você acha que aquilo representa, está próximo ao que acontece no organismo vivo mesmo. Então, é uma decisão sua baseada no fenômeno que você está estudando. Tá certo. Acho que tem que dar uma olhada na viabilidade, né, do estudo, se ele realmente, como o professor estava falando, consegue representar e se ele é aceito também na literatura, né, porque existem alguns modelos animais que, para alguns casos específicos, que ainda não é tão bem aceito em algumas questões, né, por não mostrar o que acontece realmente. Você tem que pesar isso. Às vezes, né, no caso da Elisa, ela mostrou uma via lá e aí depois ela queria falar que os ortólogos desses caras em Drosófila faziam mais ou menos a mesma coisa. Então ela acabou pegando todo esse conhecimento e tacando lá, mas ela fez uma outra figura para conectar com a Drosófila. Então, de repente, você pode até colocar alguma coisa de camundongo em separado, né? Ou usar uma fonte diferente, né? Geralmente se usa vermelho para mutante, né? Mas dá para fazer uma fonte azul, isso? Um quadradinho azul? Sim, assim? é só mudar lá nas propriedades da caixinha, você consegue mudar a cor. Eu esqueci agora, mas acho que a proteína humana é tudo maiúsculo e a de camundongo só primeiro, não é não? Tem um negócio assim até. Abreviaturas de genes e proteínas, né? Eu sempre fico maluco porque o gene humano é uma coisa, a proteína humana é outra, e a proteína e o gene de camundongo é outra, né? Depois vocês dão uma perguntada aí, contam para mim como é que é essa regra aí, porque dá para distinguir também pela grafia, né?
se é camundongo ou não. Agora, tem que devolver a questão para vocês. O custo-benefício é de vocês. No caso da Lissur, foi bom, né, Lissur? Você usou na glândula mamária os dois, né? Sim, eu acho que seria inviável não usar o camundongo no meu caso. Logo você percebe se vale a pena ou não usar. Agora, Eu acho que para esquizofrenia também vai ser, né? Porque se não for camundongo, vai ser tecido pós-mortem, né? Bom, eles que têm que decidir, vão deixar para eles decidirem, mas existe a possibilidade de fazer com, de fazer sem, e aonde você mediaria isso? A gente vai ter um textão, lembra? Que a gente vai explicar. No texto você consegue falar que, isso aqui foi camundongo, isso aqui foi, né? Se você quiser, você pode registrar quando um gene está sendo citado usando as letras diferentes. Só que isso vai dar uma confusão lá no final, né? Porque quando é um cara ativando um de camundongo, é uma coisa. Quando ele ativa o outro humano, é outro tipo de fonte. Vai dar uma baguncinha aí que vai ser complexo. Às vezes, talvez você pode fazer uma via sem camundongo e uma com camundongo para mostrar para os caras, né? Talvez fazer duas. Mas, assim, primeira coisa é pesar. Vale a pena pôr camundongo? Vale. Então, faz com camundongo e, no fim, você arruma um jeito de indicar quando que é camundongo, quando é humano. O texto é o melhor lugar, é o lugar mais fácil, né? Porque o cara tá vendo, esse cara induz aquele e tal. Só que lá no texto você fala que foi em camundongo, foi visto isso, em humanos foi visto aquilo. Você consegue no texto pelo menos uma anotação, um comentário. Se tiver um jeito de fazer uma anotação, melhor, né? Com a cor do gene, ou então se é o tipo de fonte, né? Maiúsculo ou minúsculo itálico, né? Vamos ver. Eu ia tentar mostrar uma tabela aqui de genes. O da Elisa está num suplementar, eu acho, mas quando a gente fez o guia para como fazer uma via, era para ser suplementar, mas o cara da revista não entendeu, cara. Então ele tacou umas tabelas enormes aqui. Deixa eu mostrar para eles disso. Isso aqui é uma coisa que vale a pena vocês olharem assim. Um guia para construir biológico PEFAS e tal, tarará. Aí deixa eu ver onde é que está aqui. Esse negócio ficou enorme. Aqui as figuras que a gente viu. Isso aqui é pelo. Tá, eu acho que está lá, está tudo no fim, né? Isso, as de pelo e de coisa aqui estão tudo lá no fim. Aqui, ó. Olha o tamanho das tabelas, né? Isso aqui era para ser suplementar, mas o cara formatou. Quando eu vi o PDF assim, eu falei, deixa, né, meu? O cara já formatou tudo isso. Então, tem esse cara aqui, indiretamente inibe esse cara, PubMed ID e tal. Esse cara relaciona-se com a Web Regulation e tal. Então, tem todas essas biointerações aqui, né? Eu não sei, Lissur, nessa época aqui, acho que a gente acabou usando o que o pescador falava, será? Está fidedigno com o que o pescador falou? Na minha eu colocava algumas palavras. Colocava, tipo, né? Binds para ligantes. Esse aqui, binds, regulates, né? Uhum. Esse aqui é o seu, ó, Lissur. Então, só para mostrar para eles que isso aqui é um patrimônio nosso também. A gente taca isso no paper, seja suplementar, ou aqui o cara quis formatar assim, a gente falou, deixou, né? O cara já tinha colocar todos os parágrafos aqui. Eu ia falar, era para pôr no suplemento, aí eu vou dar trabalho pro cara. Já estava aí mesmo, ninguém reclamou do espaço que estava tomando. Então, só para vocês verem aqui, tem gene para dedéu, né? E tem as biointerações e tudo documentado com os PubMed IDs, né? Tem uns aqui que, ó, esse aqui tá repetido, né, Lissur? Esse artigo aqui, ó, fala um monte de coisa, né, não? Sim, é porque é para a par, né? Tudo que a Stat faz, né? É por isso que a lista fica comprida, né? Porque às vezes um artigo já... O que o ZEP2 ativa, né? Tudo aqui mais ou menos reproduzido aí, né?
Muito bem, Elissu. Vou te compartilhar aqui. Compartilha aí o que você quer compartilhar aí mais. Tá, tá. Cadê Elissu? Oi, Elissu. Eu esqueci que o som estava fechado. Uhum. Ele fechou. Beleza, então vamos ver mais um exemplo, e aí eu queria tentar fazer ao vivo com vocês. Aí eu queria que vocês abrissem o quarto resumo que está nesse pescador, uma planilha do Excel para a gente colocar as biointerações e o PathVision. Você vem aqui de novo, né? Homo sapiens mesmo, é um resumo lá do pescador de esquizofrenia. Então, eu vou colocar aqui Homo sapiens e título esquizofrenia. Beleza, então a gente tem uma aba com resumo, uma aba com a tabela onde a gente vai salvar as biointerações e a tela do PathVision. Aí eu vou pedir para vocês de novo, para vocês lerem esse resumo que está aqui. Boa tarde, pessoal. Rapidinho aqui, que cheguei um pouquinho atrasado hoje. Tá sendo gravada a aula? Tá Tá assim, né, sim. Leon? Isso, sou eu. Obrigadão. Beleza. Eu acho que a Priscila tá aí também, né, Priscila? A gente gravou, tá? Depois você assiste desde o começo. Estou, professor, estou aqui. Obrigada. Eu vou colocar um link lá em cromatina.icb.fmg.br, viu? Porque às vezes lá no meu canal eu não estou deixando público. Os de vocês eu deixei, mas tem esse link lá, é cromatina.icb.fmg.br. E aí tem as aulas todas vão ficando lá. Para quem chegou depois, a gente está falando a respeito de como que, a partir dos resumos, a gente faz os desenhos das vias. Aí agora eu pedi para o pessoal ler esse resumo aí para a gente tentar fazer ao vivo um pedacinho de via equivalente a esse resumo. E para quem chegou atrasado, o número do pescador tá lá no chat, né? Para você abrir esses 4 resumos aí.
Pronto, todo mundo conseguiu ler aí o resumo? Sim. Sim, sim. E abriram aí o PFVision também, uma tabela. Sim, também. Então, vamos lá. Vamos tentar desenhar a via para esse resumo. Agora você pode compartilhar sua área de trabalho mesmo, né, Lissu? Já tá. Já tá, né? Uhum. Você só me fala se der muito delay, porque às vezes atrasa, né? Geralmente dá um segundo só, Lissu. Então, vamos lá. Então, lá na sentença 4, ele fala que eles avaliaram nesse estudo genes relacionados à via de sinalização de Relin. E aí eles avaliaram 2 ligantes, né? O REL-N e o APOI, os respectivos receptores deles, o APOI R2 e o VLDLR, e um adaptador que é o DEB1. Daí, depois, lá na sentença 6, eles contam que desses 5 genes relacionados à via de sinalização de Relin, que em 4 deles eles encontraram SNPs relacionados com a doença, mais especificamente com o que eles chamam de CD, que é quem tem um problema cognitivo, né, um déficit cognitivo. E depois, na sentença 7, eles contam, né, quais são esses SNPs para o apoio e para o receptor dele, e eles falam que em indivíduos normais, esses SNPs o ligante e o receptor estão relacionados com memória, né, performance, tem um efeito na performance da memória. Então, vamos lá tentar desenhar pelo menos isso daí. Então, vamos começar aqui na sentença 4. Aí a gente pode colocar os 5 genes lá no PFVision. Então, a gente vai pegar aqui o REL-N. São 5 genes, então eu vou colocar 5 caixinhas aqui de uma vez. Eu vou usar o Gene Product mesmo. Coloco 1, 2, 3, 4 e 5. Aí o primeiro deles é o REL-N. E aí eu vou colocar os outros 4. Então aqui o apoio. E os receptores. E por último, o adaptador. Então, esses dois, o REL-N e o apoio, são os ligantes, e esses dois daqui de baixo são os receptores. Daí,
eu vou sugerir para vocês de usarem as interações básicas. Então, para ligante receptor, a gente diz que a biointeração é binds, né? Então, a gente costuma usar a setinha mesmo. Então, o REL-N ligando no receptor e o apoio ligando no receptor. E aí ele fala que é comum, né, os receptores. Isso, então, a gente pode colocar mais um aqui. Talvez esse. Aí, para a gente colocar a setinha, é só você selecionar a interação aqui e vir em propriedades e vir aqui no final, no inline type, e colocar a setinha. Trocar isso daqui também. Ligo ele aqui. Ligo ele lá no receptor. Venho aqui em propriedades e mudo o endline type para error. O adaptador a gente deixa ele aqui de lado. E aí, como ele fala lá no resumo que isso faz parte do release sign, a gente pode escrever isso lá na via também. A gente pode pegar o símbolo de pé, foi aqui, e colocar release sign. Só que aí ele fala que é especificamente na sentença 6, desses 5 que a gente colocou, ele achou SNPs relacionados à doença em 4 deles, né? Então, vamos tirar um fora lá, que é esse receptor aqui, VLDLR. Esse aqui. Tira aqui. E aí, realmente, a gente vai precisar pensar um jeito de fazer uma simbologia para SNP, porque aparece muito mesmo em esquizofrenia. Você sabe, Miguel, alguma simbologia que daria para usar para SNP? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Lissu. Não sei se poderia usar uma cor diferente. No caso da minha via, eu não tinha SNP, eu tinha microRNA. E aí eu colocava eles de uma cor diferente. É o que eu consigo pensar, assim, que você pode fazer para simbolizá-lo. Às vezes você escreve aqui também, não sei. Mas aí, no caso, para representar, porque ele vai falar, tem 2 SNPs associados com a possibilidade lá da pessoa desenvolver. Tem o SNP, e aí ele fala os 2. Você aconselharia colocar 2 caixas separadas, 2 gene products
distintos, sempre, ou codificar de um jeito que nessa mesma caixa eu esteja falando dos dois? Eu acho que você pode colocar uma caixa só e fazer o seguinte, você coloca aqui nos comentários, e aí você escreve quais Sim. são, né? Tipo, esse aqui. Mas eu falo assim, para visivelmente você ver que não é que tem um snip ali, sabe? Aí o que eu consigo imaginar é ou mudar a cor ou escrever Eu snip tô ali. procurando aqui para ver se aparece assim. Tô botando CAG, Snip, Symbology para ver se tem alguma coisa específica, mas até agora não achei nada não. Se eu achar, eu colo ali no chat. Ah, beleza. É Não porque pode eu ser não outro lidei formato com isso. ao invés do quadrado? Oi? Não pode ser outro formato, não. Em vez do Pode sim. O importante é que você use os nós aqui, data nodes, para o processamento automático das vias, né? Porque se você usar, por exemplo, o retângulo aqui, aí isso já é um elemento gráfico e você precisar fazer alguma coisa automática vai dar problema. Tá. Então, ele não dá a possibilidade da troca Aqui formato, sim. Ah, entendi o que você quer dizer. Se esse aqui eu posso trocar. Acho que é aqui, ó. Nas propriedades. Aí você pode usar um retângulo. É, pode ser também. Vocês viram como que faz? Você vem aqui, clica nele. Aí lá nas propriedades, no shape type, você muda para o que você quiser. Tá. E aí, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria colocar aqui. Ah, aí você pode adicionar uns labels, que são uns textos assim, dando alguma, falando um pouco do que aquilo representa biologicamente. Então, por exemplo, esses daqui que ele relacionou com memória, você pode colocar, tipo, um texto lá escrito memory. Aí você vai usar o label, que é esse aqui, ó, lá no Graphical Elements. Você adiciona ele aqui e escreve o texto que você quiser. E aí, para aumentar o tamanho aqui, é a mesma coisa. Lá na propriedades, você vem aqui e muda o tamanho dele. Vamos ver. 110, será? Um pouco mais. Professor, às vezes quando a gente coloca isso daí na tese e tal, na dissertação, tem que ir um cara impresso, né? E eu me lembro que às vezes a gente entra na maior crise sobre qual o tamanho da fonte, né? É bom fazer uma figura com tudo muito compacto, porque depois você pode dar um zoom lá na hora de imprimir, e aí a fonte aumenta, né? Mas fala um pouco para nós, como é que você controla a fonte aí? Você usa essa fonte Verdade. default ou como é que faz? No caso das minhas vias, eu tive que reduzir o tamanho, porque isso acontece mesmo. Se tiver muitas interações, começa a ficar. Para você imprimir, você vai ter problema, porque vai ficar muito pequeno, vai ficar muito juntinho. Então, você tem que pesar, né, o tamanho e quantas interações que você tem. Para alterar isso, é lá nas propriedades. Então, como eu aumentei aqui o tamanho do comprimento do retângulo, você tem outras propriedades aqui que você pode mudar, né? Tipo, a altura dele, a forma dele, né? O tipo de linha, a espessura da linha, a fonte, o tamanho da fonte aqui.
Então, tudo isso, se você quiser, a cor, né, que a gente falou de mudar a cor. Mas basicamente você trabalha com essa fonte 12 que ele já te dá aí, né? Sim, só se for, acho que só na minha via lá da gravidez e da lactação que tinha muita coisa que eu tive que diminuir o tamanho da fonte, mas no geral isso aqui é o que atende assim para você enxergar direitinho, né, na hora que vai lá imprimir. Aí acho que era isso que eu queria mostrar aqui. A gente colocou os genes lá, aí colocamos os genes, colocamos a via a qual eles estão associados, colocamos as interações aqui e colocamos uma tag aqui para lembrar a respeito do que isso aqui está falando. Você pode, às vezes, usar esse label aqui para colocar por exemplo, o gene está relacionado com a diferenciação do epitélio mamário. Aí você coloca um textinho assim e coloca setinha ligando nesse texto. Seria, por exemplo, se eu quisesse colocar ele aqui, ligar, dá para você ligar aqui, ó. Porque é tipo simbolizando que o efeito dessa via é memory performance. E aí, então, esse é o desenho. Agora vamos lá para a tabela. Agora lembre-se, né, que se você ficar com muita dificuldade de se expressar por meio de uma flecha, assim, sempre você vai ter o texto, né? Onde você vai, no texto, dizer que esta regulação em cima de A por não sei o quê, então vai acabar influenciando na performance da memória, né? Então, lembra que o texto é o cara que mais esclarece, né? Eu fico meio revoltado que um monte de base de dados só taca as figuras lá, né? E não tem o texto explicativo, né? Assim, vê, o Wikipedia fez o KEGG. O KEGG tem um texto genérico lá, que fala mais ou menos, né? E aí te dá um monte de referência. Mas aí você vai precisar ler todas as referências, né? O que gostava o povo que fez a via de escrever igual o Galvão Bueno, né? Esse cara aqui, RE1 ativa não sei o que, APOV também não ativa não sei o que, e ativa a performance da memória, né? Por isso que eu acho que o texto é bem legal, porque aí dá para colocar as referências, dá para falar se, mas todavia isso foi feito em camundongo, né, e tal, então, né? O texto é uma coisa que é um patrimônio bem legal O texto para é vocês, né? Vai importante. consolidar tudo. Tá, então até aqui tudo bem? Sim, sim. Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Que a gente estava conversando antes, eu e Romildo, e assim, por exemplo, tu tens uma interação gene A com gene, ou proteína A com a proteína B. Só que quando tu vai olhar com mais assim, com mais detalhe, tu vê que isso acontece através de um outro processo, que até é um caso que a gente estava olhando num artigo e ele só cita que para essa interação ocorrer ainda existia um outro gene envolvido. Então, quando tu bota uma flecha dessas, tu não pode estar simplificando uma interação, né? Coloca partido, coloca a linhazinha Tracejado. A flechinha de binding é outra, né, Lissura? Qual que é a flecha para binding? Então, é porque eu estou usando os básicos aqui, porque eu acho que é mais fácil quando você está desenhando uma via que você não conhece. Mas Eu também estava usando outro. é esse aqui, né? O binding é esse aí. E aí é a mesma coisa para colocar uma linha tracejada. Mexe no Properties. Tá, porque eu botei para botar a tracejada,
eu usei um dos básicos, mas o básico tem a flechinha com a ponta preenchida, né? Uhum. Daí eu fiquei um pouco confuso, na verdade, assim. Porque eu estava tentando usar os de interação, né? Isso, se você conseguir, assim, essa questão de você segue o nível que o artigo te dá. Se o artigo te dá muitos detalhes, você coloca todos os detalhes. Se não, você coloca num nível mais genérico mesmo. E aí, para um nível mais genérico, eu recomendo de usar as interações básicas, porque às vezes você não sabe direito o que está acontecendo, você só sabe que tem uma interação positiva ou uma interação negativa. Você não sabe se tem uma interação física, se é indireto, se é direto, indireto. Então, às vezes o artigo te dá suporte para fazer bem detalhado e às vezes não. Aí você vai pelo artigo. Se o artigo te permitir, você faz tudo passo a passo. Se não, você coloca mais genérico. Entendi. Porque, por exemplo, que no meu caso tinha aqueles outros genes que eu tinha encontrado antes no trabalho e tal. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho o gene mTOR e eu tenho, por exemplo, o LK2 da autofagia. Só que eu sei que essa interação ocorre através de um complexo. Não é um gene com um gene. É o complexo do mTOR com o complexo do LK1, 2. E daí estava sendo uma coisa simplificada, né? Porque eu estou botando um gene representando um complexo. Damolim, eu tô com a impressão de que você vai desvendar exatamente como é que esse negócio funciona e o seu desenho vai ser o desenho mais perfeito do mundo, entendeu? Porque aí você vai ver esse cara complexa com aquele, que ativa aquele outro. Acho que você, andando nesse mistério aí, você vai conseguir um desenho que ninguém nunca desenhou igual você, eu acho. Estou com a impressão de que é porque assim, os artigos vão estar lá, né? Se você vê, peraí, mas esse cara complexa com esse, por quê? Entendeu? Deve ter uma solução aí, eu acho. Você vai conseguir fazer um desenho muito louco que vai explicar melhor como é que um cara influencia no outro, viu? Deve ter literatura aí. É só você dar uma se você ralada lá, sabe, eu acho. se você sabe que é complexo, você coloca o complexo. Tipo, Nem que você seja tem, complexo, né? você tem a informação, você coloca. Senão, Isso, você eu já vi complexo como assim, uma caixinha de apoé, uma caixinha de real N e depois Isso. um quadradão envolvendo eles. Eu coloquei Sim. aqui a figura que eu estava fazendo, que tem mostrando o complexo ali embaixo. Pronto, é isso mesmo que Lício estava mostrando. Seleciona os dois. Você coloca os dois, né? Aí você clica com o direito e vem aqui no Create Complex. E aí ele faz. Aí essa é a representação de complexo. Aí você pode ligar o complexo. Certo. Eu cheguei a fazer alguma coisa parecida. Mas é que como eu tenho um representante de algo que eu sei que funciona dentro de um complexo, aí eu fiquei pensando se eu boto todo o complexo ou se eu destaco só o gene que eu encontrei. Essa era a Não minha é grande isso. questão. Você sabe que é um complexo, você coloca o complexo. Né? Damolim, tenta descobrir como que esse complexo age e tal, porque o seu desenho vai ser o melhor do mundo. Não tenha medo de ser o cara que melhor desenhou essa história do complexo, né? Mas assim, como a gente faz um pescador, de um artigo a gente vai no outro, de um a gente vai no outro, aí tenta solucionar essa história do complexo e propor um desenho que envolva um complexo, mesmo que seja com proteínas desconhecidas, de peso molecular tal. Vai atrás que eu acho que você vai conseguir uma Tem solução. esse artifício também do desconhecido, né? Que é isso daqui. Que às vezes o artigo fala que tem uma outra entidade envolvida, mas eles não sabem exatamente qual seria. Então você pode usar esse artifício do unknown também. Certo, entendi. Eu vou tentar deixar mais complexo, então, essa parte. Sim, você vai Obrigado. fazendo à medida que você conseguir.
Nada. Mas parece um bom investimento. Investe que eu acho que vai valer a pena. Agora, gente, nós temos uma tendência muito grande de imitar o KEGG Markup Language, né? Aquelas interações que eu mostrei. Mas a gente passou para vocês o... Como é que chama? PS Systems Biology Markup Language, né? Nada impede que vocês evoluam e façam melhor do que nós, né? Do que a gente está acostumado. A gente usa poucas setas, mas nada impede que vocês se especializem no Systems Biology Markup Language e deem um passo a mais do que o que a gente dá, né? E façam mais ou menos como eles pedem, né? A gente passou, né, Lissur? Como é que é o endereço lá? Já passamos aí numa outra aula, né? Sim, é o SBGN. E tem esse aqui que já tem no PathVision, que é o MIN. Esses dois a gente tinha passado. Mas dá para ler alguma coisa sobre o MIN? Tem um site aí que fala. Tem, eu acho que eu mandei o link. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Tem esse site ali que eu botei no chat. Ah, você achou aí o site. Você colocou aqui? Dá uma olhada. Estranho que eu coloquei, mas parece que está carregando a minha mensagem. Não está indo. Mas é discover.nci. .n chato. Mas daqui a pouco a mensagem deve ir, porque ela está carregando aqui. Escreve aí no chat como a string mesmo. Escreve isso aí que você falou para nós. Acho que Acho que agora é esse mesmo da Molin que eu mandei? É esse aí, só que o meu acaba no ponto, no barra min. Eu tenho um pouquinho mais só, mas é a mesma coisa. Um dia minha mensagem chega. Minha internet tá meio ruim, eu tô dando umas caídas assim, e eu tô, gente, cadê as coisas? Mas acho que é minha internet, porque eu tô só caindo da chamada. Sim, eu tô olhando aqui o exemplo deles para P53 e reparo de DNA. É bem complexo. Tem umas propostas que são interessantíssimas, mas deixa a sua via ficar enorme, né? Aí tem que pesar se vale a pena ou não. Quando a gente quer minimizar, dá uma olhadinha no KEGG Markup Language, é bom. Porque às vezes essas propostas do Min e tal deixam a via muito grande, né? O desenho muito grande. Aí então a gente pode fazer um negócio misto, né? Mas assim, é legal saber desenhar como Minho e esse BGM, porque lá na frente, profissionalmente, pode ser que vocês acabem trabalhando num projeto assim e solucionando o problema do grupo de pesquisa com isso que vocês aprenderam aqui, né? E aí, quanto mais profissional vocês conseguirem ser, melhor. Isso do KEGG também é uma boa opção mesmo. Tá, então vamos voltar lá e ver se a gente consegue fazer a tabela. Aí a tabela, ela tem quem está interagindo, qual a interação e o resumo, né? E quando eu estou analisando, eu costumo colocar uma coluna de observação também, para se quiser anotar alguma coisa. Aí vamos voltar lá no resumo.
Aí, a primeira coisa que a gente tem é os ligantes com os receptores, né? Que a gente até colocou lá na via. Então, tem o apoio, com esse receptor aqui. E também com o outro, esse aqui. No apoio também. E aí, você pode usar, se o pescador te der uma palavra boa lá numa biointeração, uma palavra que represente bem a biointeração, você usa o que o pescador deu. Mas, nesse caso, por exemplo, que é ligante receptor, eu colocaria só binds aqui. Em 2 casos. E aí, depois, tem o Helln também. Os mesmos 2. São essas duas aqui, né? A gente colocou. Na verdade, esse receptor aqui não. Então, os 2 ligantes nesse receptor aqui. E tem esse adaptador, mas que ele não colocou nenhuma biointeração para ele, né? Daí, o que você pode fazer, se você quiser salvar que esse adaptador está relacionado, é colocar ele, tipo, participates do release sign, algo assim. E, por último, o PMID, né? A gente pega aqui o pescador mesmo. O básico seria isso. Então, a gente tem o resumo aqui. Do resumo, a gente fez a figura e da figura a gente fez a tabela. Tudo anda junto. Você vai fazendo, quer dizer, eu recomendo que vocês façam a figura e a tabela ao mesmo tempo, porque se você só desenhar, é mais fácil. Mas aí depois você fizer a via toda, para depois procurar que resumo que fala, que coisa, cada coisa que está lá na sua via, vai dar muito trabalho. Então, é melhor você já ir desenhando e anotando ao mesmo tempo. Se você quiser fazer a tabela inteira primeiro também, depois desenhar, pode acontecer de você esquecer exatamente como que era aquela interação. Assim, eu acho que melhor mesmo é você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai desenhando e fazendo a tabela. Daí, esse exemplo que eu queria mostrar
Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma outra coisa. Lissu, eu estava olhando essa frase 8 desse resumo. E assim, tem uma coisa que eu estou tentando imaginar como que seria representada, porque ele fala dessa análise, não sei se você está com ele aberto aí, Sim, essa análise do gene ApoE, o receptor, né? E aí ele fala sobre como tem níveis de transcritos mais baixos, então uma down regulation, quando tem esse splicing alternativo. E que isso vai ser importante para o reeling signaling. Como que você colocaria alguma coisa para essa frase? Então, esse eu nem coloquei porque ele está falando de um tipo celular específico. O que você pode fazer é, de repente, tentar abrir o artigo, dar uma olhada se ele fala de um jeito mais específico. Mais claro, sim. Se não, não coloca, sabe? Na dúvida, você não coloca. Certo. Mesmo porque tem muita coisa que você vai ver depois, sabe? É tipo, é a analogia de montar um quebra-cabeça. Então, você vai montando umas partezinhas e às vezes fica faltando uma peça e em um dado momento você encontra aquilo que está faltando, você coloca. Sim. Então, não preocupa muito, assim, ficar procurando, esmiuçando todas as coisas. Não, vai passando. Tá bom, obrigada. Não. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Então, né, lá no final, quando a gente terminar a análise do pescador, o esperado é que a gente tenha a tabela de interações, a figura e o texto descritivo, né? A tabela é nesse formato aí que eu mostrei para vocês, tem os termos, termo é entidade biológica, pode ser um produto químico, um metabólito, uma substância exógena, uma droga, né? É uma entidade biológica em geral. Aí tem a biointeração e o PMID do resumo, né? E quando eu estou analisando, eu coloco uma coluna de observação também, só para anotar alguma coisa. A figura é aquilo que a gente já falou um pouco, assim, a simbologia fica a critério de vocês, mas eu acho que quando você não sabe, não entende do que você está construindo, quando você está aprendendo enquanto você está construindo a via, é mais fácil usar uma simbologia mais simples. E a questão de você colocar o detalhe de acordo com o que o resumo te permite. E o texto, deixa eu compartilhar agora o meu desktop. Deu slide. Então, esse aqui é o texto da Elisa, que corresponde a essa figura aqui. Essa figura que a gente viu no começo da aula. Então, ela fala lá dos elementos que estão aparecendo lá na figura, né? Ela fala do látis lá, fala do IAP, é um texto bem descritivo mesmo, é bem, esse ligante liga nesse receptor, que aí desencadeia tal cascata, é bem descritivo o texto mesmo. E aqui é o texto da outra figura, né? Esse aqui tá mais
mais simplificado, bem descritivo mesmo, falando que o status 5 é ativado pelo MIC, e o MIC down-regulates o CAV1. Então, é bem, como diz Miguel Galvão Bueno, você vai... Mas é importante você passar por todas as caixinhas, né? Não deixar nenhuma sem estar citada no texto, porque às vezes a galera que vê que algum gene daqueles foi diferente expresso, ela vai querer ver direitinho o que aquela figura quer dizer, né? Como a gente hoje discutiu muito, que às vezes é difícil expressar através de um desenho o que é que aconteceu, o texto vai explicar legal, entendeu? Então a pessoa, lembre-se, né? O cliente de vocês vai estar interessado em meia dúzia de genes, né? Então ele tem que encontrar esses caras na figura, tem que encontrar no texto, e lá vai ter uma explicação bem assim, aí o cara vai falar, então quer dizer que isso aqui é um complexo, né? Então o texto ele soluciona essas dúvidas para a pessoa. Sim. E aí, deixa eu voltar para slide. E aí, em resumo, a análise do pescador, você vai ler o resumo, e aí essa análise você pode fazer seguindo a lista lá de resumos, ou você pode fazer pelos conceitos, ou você pode fazer pela lista de genes, isso tudo lá no pescador. A vantagem de você fazer pela lista de resumos é que você vai ler um resumo só uma vez. Então, tipo, é mais fácil de controlar o andamento do seu trabalho. Agora, a vantagem de fazer por conceitos ou por genes é que você vai encontrar biointerações que estão relacionadas muitas vezes ao mesmo processo biológico, porque às vezes acontece que você está analisando pela lista de resumos, e aí um resumo fala sobre um tema, aí o próximo resumo fala sobre algo completamente diferente. Então, acho que quando você está olhando resumos sobre um mesmo tema, é mais fácil para você entender o que está acontecendo. Aí é aquilo que eu falei para vocês, eu sugiro que vocês façam a figura e a tabela ao mesmo tempo. E é um trabalho de montar quebra-cabeça, né? Você vai separando uns subtemas lá, monta um pedacinho, aí fica faltando uma peça que você vai encontrar só dali a muito tempo. Então, não tem que preocupar e ficar esmiuçando muito, não. Você vai encontrando as peças ao longo do tempo que você vai analisando. E o que é mais difícil na análise do pescador, acho que é o trabalho de biólogo mesmo, assim, é você entender o que está acontecendo ali, quem que está atuando, como que aquelas interações estão acontecendo, né? Porque a ferramenta mesmo é só uma interface que você vai usar. Depois que você já selecionou bem seu training set, seu test set, usou o Medline Rank e foi para o pescador, a análise do pescador, o que dá mais trabalho mesmo é a parte da biologia, de entender o que está acontecendo lá. Aí era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria saber se alguém quer olhar o seu resumo aqui, ao vivo. Algum resumo? Opa, então, eu queria mostrar o que eu fiz, porque, assim, foi muita coisa no instinto, sabe, Lessur? Tipo, não, tem essas caras, peguei umas informações do pescador e tal. Aí eu queria mostrar para vocês o que eu fiz e a metodologia que eu fiz aí para falar onde está errado, onde tem que melhorar e tal. Tá certo. Pode ser? Claro.
Deixa eu A gente compartilhar. continua gravando essa parte, ou a gente encerra a aula assim, o pessoal for consultar. Vocês que sabem. Deixa eu Acho compartilhar. que pode encerrar, né, Miguel? Vamos encerrar por aqui, que a gente trabalha só com você, né? Uhum. Você que encerra, Lissur.